Salve pessoal, tudo bem? Esse aqui não é o primeiro vídeo do canal, mas eu creio que esse vídeo aqui vai ser o mais importante porque agora eu vou começar uma série de vídeos um pouquinho mais importante. Eu comecei um pouquinho com o Unity explicando como é que eu utilizo o Unity, mas era para o pessoal que não sabia programação e queria saber pelo menos as estruturas básicas de programação. E agora o intuito do canal vai ser ensinar um pouquinho a parte mais avançada, intermediária, até partes introdutórias que eu considero importante, eu vou estar colocando aqui. E uma delas vai ser o Solid, porque eu acho que é muito importante o Solid, porque ele contempla como a gente deve trabalhar com orientação a objetos, então eu vou fazer uma série de vídeos, esse aqui é o primeiro, e vamos entender um pouquinho o que é o Solid aqui nesse slidezinho que eu fiz. Então, basicamente o Solid é os 5 princípios sobre a orientação a objetos. Então, quando a gente está trabalhando com orientação a objetos, a gente tenta utilizar o Solid, só que eu vou mostrar quando que ele é interessante estar usando, quando que a gente pode quebrar ele. Aquela velha frase brincando, não seja tão sólido assim, porque a gente também não pode levar tudo ao pé da letra, 100% do jeito que ele fala, mas é interessante. Eu diria que 99% do tempo você vai estar utilizando o Solid aí. Se estiver utilizando, você vai ser muito feliz, porque ele vai te ajudar bastante. Ele foi criado pelo, entre aspas, criado, né? Falado pelo Michael Felters, e também foi abordado num artigo do Robert C. Martin, mais conhecido pela comunidade aí como Uncle Bob. Então, se você não conhece o Uncle Bob, eu recomendo você dar uma pesquisada pelo nome dele também, Robert C. Martin. Você vai achar bastante coisa interessante sobre ele, vai ver como que é o peso dele na comunidade, o quanto que ele ajudou a comunidade, você vai ficar abismado. E realmente é interessante dar uma lida nesse artigo aqui, recomendo bastante. E também pesquisar sobre quem que é ele e o que ele agregou aí na nossa comunidade. E basicamente, o Solid, cada palavrinha dele significa uma coisa, cada letrinha dessa palavra. Então a gente vai ter o S-O-L-I-D, que vai formar propriamente dito o Solid. E basicamente, nesse vídeo aqui, esse vídeo introdutório, a gente vai falar um pouquinho do Single Responsibility Principle, o princípio da responsabilidade única, que vai ajudar a gente a organizar melhor nossas classes. Só que uma coisa que eu percebi nos tutoriais, no passo a passo, nos exemplos em qualquer linguagem, que o pessoal, que o instrutor, não por maldade, mas ele passa um exemplo muito simples. E às vezes o cara que está muito tempo na área, calejado já, ele vai bater o olho e vai entender e falar, opa, entendi, mas nem todo mundo é expert na área, nem todo mundo tá calejado na área. Tem muita gente que tá começando, que é o feijão com arroz, mas não consegue o feijão com arroz. E basicamente eu vou fazer um projeto, vou escrever esse projeto e vou mostrar a diferença entre ele mal feito e ele bem feito, seguindo o princípio. Não o princípio do Solid, mas o princípio focando primeiramente no princípio do S aqui, essa letrinha aqui, o que ela faz, por que ela faz parte do Solid. Então bora lá. Como eu sou focado no .NET, eu vou fazer isso aqui, obviamente, utilizando o Visual Studio. Para quem não tem, pode estar utilizando o VS Code também, que é bem legal. Mas eu vou acabar utilizando o Visual Studio 2000, qualquer versão, basicamente você pode utilizar. E o que acontece? Eu vou deixar esse projeto aqui de exemplo para vocês, que vocês podem pegar lá no GitHub, pode dar uma olhadinha, pode clonar, fazer do seu jeito, copiar, utilizar como exercício, porque até eu vou passar uns exercícios aqui que eu acho interessante. E na descrição do vídeo eu vou deixar esse link, vou deixar o meu LinkedIn, vou deixar minhas redes sociais, vou deixar bastante link interessante, você pode dar uma olhada neles aí, pode interagir com cada um. Inclusive, eu fiz o exercício, não entendi. Então você pode estar mandando mensagem no LinkedIn para mim que eu vou conseguir responder na hora, vou conseguir ajudar. Então vamos abrir aqui, ó, essa pastinha aqui, ela vai estar, se você quiser, você vai poder clonar no GitHub e vai poder me acompanhar. E o que eu fiz? Basicamente eu fiz o seguinte, eu mostrei aqui, ó, o exemplo simples, de uma forma errada e correta, e depois também fiz um exemplo completo, o que você vai achar no seu dia a dia, porque é igual eu disse previamente que o tutorial às vezes, muitas vezes mostra algo simples, mas não mostra como é que é na realidade, como é que é na vivência de cada dia aí do programador. Então, eu vou colocar aqui, vou setar como default o projeto aqui de errado, e a gente vai dar uma entendida de como é que ele está funcionando. Então vou fechar os demais e vou deixar em ênfase somente esse aqui. Nesse exemplo underline simples errado, se a gente abrir o programa .cs, a gente vai ver aqui que a gente tem
é um projeto de console, então se a gente der F5, ele vai abrir o console bonitinho, tá vendo? Então não importa o tipo de projeto, eu quero dar ênfase somente no S do Solid, que é o princípio de responsabilidade única. Se a gente abrir aqui a pastinha de classe, a gente tem uma classe chamada pessoa. Isso aqui você vai ver em muitos projetos e é normal, mas é normal continuar assim. Toda vez que você passa num projeto e começar a entender sobre o projeto, você vai ver que muitas das vezes ele utiliza assim. Então o que acontece? A classe pessoa, ela está segurando informações de nome, sobrenome e idade. Todavia, o que ela está fazendo? Ela está segurando também informações de endereço da pessoa. Então, ela vai guardar todas as informações, não só da pessoa, mas como endereço. Então, eu vou ver aqui CEP, bairro, cidade. Só que o que acontece? A priori, a gente bate o olho e vê, putz, muito legal, né? A gente já bate aqui na pessoa, a gente tem todas as informações. Só que por causa disso, eu estou criando uma ânsia por tipos primitivos. Então, a pessoa aqui, ela está guardando. Se eu pegar aqui, eu vou estar guardando tanto informações da pessoa como o endereço. Isso aqui eu já quebrei o Solid, ou seja, ele está completamente errado se for comparado ao S do Solid. Porque o que acontece? No Solid, o S fala que cada classe ela deve existir e deve conter somente uma responsabilidade. E quando eu estou aqui trabalhando com nome, sobrenome, idade, CEP, bairro e cidade, eu já estou ferindo ele, porque eu estou tendo duas responsabilidades. Eu estou cuidando da pessoa e estou cuidando do endereço. Inclusive, eu tenho uma função aqui de exemplo que se chama Mostra Informações Completas da Pessoa, mas também estou mostrando Mostra Informações Completas do endereço da pessoa. Então, eu estou fazendo duas coisas ao mesmo tempo em uma classe. E o nome da classe é pessoa. Por que eu estou mostrando coisa de endereço aqui? Não faz o menor sentido, né? Tanto é que se eu rodar o projeto aqui, o que acontece? Se eu rodar o projeto aqui, eu vou ver aqui na classe Program e apertar F5. Ele está aqui fazendo com um comando, no mesmo lugar eu estou mostrando informação completa de endereço e informação completa de pessoa. Isso aqui está ferindo totalmente, porque se amanhã o meu sistema, esse microsistema aqui que eu criei, tiver que fazer alterações no endereço da pessoa e tiver que fazer ao mesmo tempo da própria pessoa, o que vai acontecer? Eu vou ter que adicionar tantas informações daqui sobre o endereço como da pessoa, ou seja, essa classe vai ficar gigantesca. André, não entendi. Então, o que eu deveria fazer para melhorar e respeitar o Solid? Então, beleza, a gente viu o exemplo aqui totalmente errado. E agora, como eu disse, eu tenho um projetinho aqui. Quando você clonar, já vai vir tanto errado como correto. Mas o que eu passo de exercício para vocês entendeu? Tentar fazer por você próprio. Porque, ok, tá o projetinho aqui, mas tenta fazer pelo que você entendeu, para ver se realmente você está entendendo sobre o que eu estou explicando. Basicamente é o seguinte, na pastinha classe, antes tinha só a classe pessoa. Todavia agora eu tenho endereço e pessoa. E no programa lá, o que acontece? Quando eu entro, apertando F12, obviamente, na classe de pessoa, eu dividi certinho. Agora eu tenho informações de pessoa aqui. Se eu for pegar aqui, então eu vou pegar o lapisinho e vou falar, ó, tudo isso aqui é de pessoa. Então a pessoa está fazendo coisa só de pessoas. Mas eu quero que a pessoa tenha informações de endereço. Aí, em vez de colocar tipos primitivos que são string, int, booleano, não. Eu venho aqui, crio uma classezinha endereço, tá vendo? Criei um endereço e aponto aqui uma variável dentro de pessoa para eu conter essas informações de endereço. Então, não quebrei o Solid, então tá certinho aqui. Então, se eu for ver aqui, eu tenho uma função de mostrar informações completas da pessoa. Então, venho aqui e imprinto nome, sobrenome e idade. Todavia, eu posso imprimir informações completas do endereço, só que para extrair essas informações, eu estou chamando endereço. E o endereço está aqui. E eu não tenho implementação concreta. Para eu saber o que está ocorrendo aqui no endereço, como é que eu estou printando essas informações, eu tenho que entrar aqui em endereço e ver aqui. Agora ele está contendo as informações CEP, bairro e cidade. Aqui, ó, CEP, bairro e cidade, tá correto. Ele não tá fazendo coisas a mais, ele tá mostrando só informações de endereço aqui e tá no lugar certo, ele não tá em pessoa. Então, dentro de pessoa, eu só chamo a função que chama a função correta do endereço. André, eu poderia ter chamado, em vez disso, lá no programa, minha pessoa.endereço, mostra informações completas do endereço da pessoa. Pode, só que
eu tô falando aqui que é possível extrair informações de endereço dentro da pessoa, só que fica em responsabilidade do endereço de fazer a organização de como seja chamado. Porque, por exemplo, mudou. As informações do endereço da pessoa devem ser mostradas com a cor roxa. Deixa eu ver se tem roxo aqui a priori. Deixa eu ver, tem ciano. Eu vou mostrar aqui com ciano. Então, quando eu estou printando as informações do endereço da pessoa, eu só posso imprimir ciano. Então eu vou em endereço, mudo, faço essa implementação adicional e aperto F5 eu vou ver que essas implementações já estão funcionando, tá vendo? Ela já está em ciano. Só que eu não tive que alterar nada dentro da classe pessoa. Eu tive que ir lá em endereço e fiz essa implementação sem ferir o solid, ou seja, cada classezinha vai ter um negócio. Então, se eu mexer aqui em endereço, eu vou ter coisa só de endereço. Se eu tiver entrando em pessoa, eu não posso mexer em nada de endereço. Por exemplo, vamos supor que agora, essa pessoa aqui também, essa microprograma vai mostrar implementações de trabalho. Qual que é o cargo da pessoa e o que ela faz. Então, eu não estaria adicionando aqui, por exemplo, vamos supor que ela precisa informar salário. E quanto tempo ela tem dentro da empresa, anos na empresa. São duas propriedades que eu poderia estar adicionando na pessoa. Só que se eu adicionar na pessoa, eu estou ferindo o solid. E eu estou complicando o meu jeito, porque quando eu for dar manutenção, eu vou ter que entrar na pessoa. E isso não fica tão intuitivo. E conforme o meu sistema for crescendo, eu vou colocar tudo na mesma classe. Eu vou mostrar isso um exemplo prático que acontece em muitas empresas para vocês entenderem e ficar de um jeito mais claro. Então, basicamente é o seguinte, cada classe ela vai existir para um propósito, um único propósito. Ela vai fazer só uma coisa e ela não vai fugir desse escopo de uma coisa que ela está fazendo. De jeito nenhum. Por quê? Porque quando eu quiser dar manutenção ou adicionar coisas novas de implementação, eu não vou precisar ir na mesma classe para fazer tudo. Não vou ter uma classe que a gente chama de God Class, que basicamente faz tudo. Não, cada partezinha, cada pedacinho vai ficar no seu lugar. Até porque, se eu for ver, essa classe aqui está bem pequenininha. E a classe de endereço também está bem pequenininha. Se eu for adicionar coisas, eu vou tentar conter e não vou tentar ultrapassar as 1000 linhas. E eu vou mostrar exatamente um exemplo de projeto que a pessoa, no caso, hipotética, trabalha desse jeito, por que fica ruim. Então, ó, tá aí o exemplo de Solid, quem já tem conhecimento, acho que isso já é mais que suficiente, mas eu quero mostrar um jeito prático. Então, quem não achou que ficou tão tátil assim, não ficou tão claro, a gente pode ver aqui com um projeto de exemplo. Então, aqui no GitHub, se você clonar também, novamente repetindo, né, porque vai estar lá no GitHub, eu vou ter aqui um exemplo que eu não estou respeitando o Solid. Vamos abrir esse projetinho aqui. Dentro da classe Program, ela é uma classe de console. Nessa classe de console, ela vai fazer um joguinho. E esse joguinho, basicamente, como que ele funciona? As pessoas vão ter que adivinhar o tamanho de cada letra randomizado que foi gerado. E o que acontece? No console, a gente tem um método main. Dentro do método main, a gente fala o que ele vai executar para mostrar lá na telinha. E vamos supor que você vai ver muito o sistema legado, uma classe fazendo várias coisas ao mesmo tempo e não respeitando o S do Solid. E eu criei uma classe justamente para emular esses sistemas legados. E como é que eu vou mostrar, e depois eu vou mostrar como é que a gente refatora para ficar legível. Então o que acontece? A gente tem um jogo de exemplo, essa classe aqui, e essa aqui é uma God Class de exemplo. Ela faz várias coisas ao mesmo tempo. Então, ela contém quais palavras o nosso jogo vai conter, qual que é a pontuação do player 1, quantas vezes o player 1 errou, quantas vezes, qual que é a pontuação do player 2, quantas vezes o player 2 errou, qual que é o número máximo de erros que uma pessoa pode ter, tanto o player 1 como o player 2. Ela executa funções para printar coisas na tela, ela executa o controle de rounds, ela muda o round se está para o player 1 ou para o player 2, ela faz o controle e manutenção de pontuação, ela novamente printa mais informações na tela, ela mostra se você errou, se está acabando a partida, se tem como encerrar a partida, ela gerencia o controle de palavras e verifica se você acertou a palavra. Ela executa o processo de troca de round ou se o round está acabando de forma definitiva para encerrar um game. Está fazendo validações também aqui, ver se vai acabar a partida com a pontuação. Então, basicamente, é um algoritmo que eu recomendo você clonar, dar uma olhada aqui linha a linha. Realmente é muito confuso, está muito mal feito, está codado de um jeito porco, justamente para simular como que você vai achar no sistema legado aí, muitas coisas. E depois eu vou mostrar como que a gente pode fazer para melhorar. Então, basicamente, se eu executar aqui,
Deixa eu só setar ele como default. Setei ele como default aqui, né? Vou dar F5. Apertando F5 ele vai começar o jogo. Então aqui, ele vai mostrar que é a vez pro player 1 e ele vai tentar acertar quantas letrinhas tem a palavra carro. Então se eu digitar 5 eu vou estar acertando. E depois de um tempo ele vai passar a vez pro player 2. Eu vou errar 3 vezes com o player 2 e vou continuar acertando com o player 1. Então eu vou falar que o player 2 ele tá sempre errando. Vou falar que cenoura tem 3 letras, o que é errado. Ele vai falar aqui então que o player 1 acertou, né? A priori. Vou passar novamente pro player 1. Eu vou acertar novamente com o player 2. 1, perdão. E vou falar que a alfafa tem 6 letras, então vou estar acertando e ganhando mais um pontinho. Então player 1 tá com 2 pontos, player 2 errou uma vez, ele vai errar a segunda vez aqui. Então vou chutar, vou falar que a alface tem uma letra, que é errado novamente. Então vou falar que o player 1 tá com 2 pontos, player 2 tá com 0 pontos. Eu vou novamente aqui com o player 1 e vou acertar aqui 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu vou falar que ele tá com 8 pontos. E o player 2 novamente está com 0 pontos. Então se ele errar agora, ele vai encerrar a partida aí. E o player 1 vai estar com 3 pontos e o player 2 com nenhum ponto. Vou falar novamente que ele está com uma letra. Ele errou. E falar que o player ganhador é o 1. Legal, muito legal. Mas e se eu quiser dar manutenção nesse sistema aqui? É possível dar manutenção? É possível. Mas olha o trabalho que vai dar, porque numa classe só eu tenho quase 300 linhas. E eu não sei o que cada coisa aqui faz. Então eu tenho que ficar navegando aqui na telinha. Tem que ir pra baixo, tem que ir pra cima aqui. Depois tem que voltar. Então não fica tão legal. E se eu tiver que adicionar uma coisa, como eu falei, que o Solid vai ajudar. A letrinha S vai ajudar. A gente dá manutenção, adicionar uma coisa nova. A gente vê aqui qual que é o empecilho de um sistema legado que não respeita o S do Solid. Então, eu vou ir agora pro projetinho aqui, que ele respeita o Solid, que ele refatorou tudinho. Aí, o que eu quero que você tente fazer se você está aprendendo o Solid aí? Eu quero que você tente refatorar, quebrar essa classe Deus, essa God Class aí, e tentar entender e quebrar cada coisinha por responsabilidade. Então, se a gente tem um jogo de console, ele vai ter a parte da telinha. Então, vamos aqui, ó. Ele vai ter a parte da telinha. Ele vai ter a parte de rounds. Ele vai ter o dicionário de palavras. O que mais que ele vai ter? Ele vai ter de quem é a vez, ou seja, player vai entender então qual que é a vez do player. Ele vai ter o controle de tela, então ele vai fazer o controle da telinha aqui, então round, dicionário e player. Eu acho que só isso é o suficiente. E cada uma vai comunicar com cada uma. Então a tela vai comunicar com isso aqui, vai comunicar com isso aqui. Só que não vai ficar legal. Então o que eu vou fazer? Vou fazer que todo mundo se comunique com o gerenciador pai. Então vai ter um controller aqui que vai fazer a comunicação entre cada um deles aqui mutualmente. E eu vou mostrar no exemplo e você tenta fazer aí para ver se vai ficar parecido. O objetivo não é ficar igual, nem de perto ficar igual, porque se você pedir uma coisa para um programador e pedir para o outro vai ficar totalmente diferente. Mas tentar sempre estar respeitando o Solid. Se você estiver respeitando o Solid, é isso que importa. Você entendeu o conceito do S. Então vamos lá. Se eu vim aqui em Solution Explorer e setar aqui o projeto como startup respeitando o Solid, esse é o projeto final. E nele aqui, o program, olha como é que tá mais bonitinho. O program vai fazer o quê? Vai pegar a controladora geral, que eu falei que a gente ia ter uma controladora geral, e vai iniciar o jogo. Na controladora geral, ela lá, lembra que a gente falou que ela ia fazer tudo? Então ela vai pegar, ela vai comunicar com o dicionário, vai comunicar com o print de informações, vai comunicar com a controladora de pontuação e controladora de round. E vamos entender cada uma dessa aí para entender se elas estão respeitando o Solid. Vamos abrir essas classes aqui, vamos abrir cada uma. Então eu tenho uma controladora geral do jogo. Ela, o que ela está fazendo? Ela está fazendo que faça o controle do jogo. Então ela inicia o jogo e também mata o jogo aqui. Então ela vem aqui e finaliza a partida. Então ela já, a priori, assim, de cara, ela está respeitando o Solid. Então ela está ok para o Solid aqui. Beleza. Vamos ver a próxima classe que a gente tem nesse projeto aqui. A gente tem uma controladora de pontuação. A controladora de pontuação, ela vai segurar algumas propriedades. Então, ela vai segurar o quê? Se ela controla a pontuação, ela vai ver a pontuação do player 1, pontuação do player 2, quantas vezes o player 1 errou, quantas vezes o player 2 errou. Eu tô, entre aspas, quebrando o Solid por quê? Porque eu tô vendo também erros. E ela controla a pontuação. Eu poderia ser 100% do Solid e criar uma classe contendo isso aqui e o controle do erro.
para melhor manutenção. Mas eu não preciso ser solid, ser tão rígido o tempo todo. Eu vou ver assim, eu vou com, tipo assim, meu sistema precisa de adição. Beleza, eu vou lá, adiciono tal. Essa classe aqui começou a ficar muito grande, tipo, ela passou de 200 linhas. Eu venho aqui, quebro isso aqui, essa função aqui, esse método aqui, né? E quebro essas propriedades aqui e crio uma classe nova. E beleza, tá tudo ok. Eu já respeitei o Solid e entendi o princípio dele, que é para as classes ficarem limpas e eu me achar. Mas como o projeto é tão pequeno, eu não vejo tanta necessidade assim. Então, basicamente, a pontuação que eu vou fazer, ela vai segurar dois princípios, mas tá bem limpinha. Ela não tá fazendo mais nada além disso. Então, ok, eu tive uma dose de bom senso e entendi quando eu devo quebrar para respeitar o Solid. Beleza. Tenho essa aqui de controle de pontuação e tem um controle de round. O round está 100% por isso. Ela está controlando aqui quem que é a rodada, ela está controlando a saúde. Ela tem um enum justamente para controlar se é o player 1 ou o player 2. E eu chamo aqui uma função para passar tanto para rodada do player 2 ou para o player 1, caso eu queira trocar. Tipo, eu digitei lá, carro tem 5 palavras, acertou, aumentou a pontuação, eu chamo isso aqui para vir para o player 2 poder jogar. E aqui eu consigo informar para qualquer outra classe que quiser entender de quem que é a vez, se é do player 1 ou do player 2. Beleza, então estou respeitando o Solid. Ela faz coisas somente de round e só de round. Ela não vai fazer mais nenhuma outra coisa. Ela vai respeitar isso de rodada. Então essa aqui é uma classe 100% por isso. Então se eu quiser continuar dando manutenção, o cara fala, cara, mexe lá na rodada porque eu quero que tenha 3 players. Eu venho aqui, mexo aqui, adiciono no enum aqui. Adiciono aqui também uns ifzinhos e tá tudo certo. Olha como é que foi fácil de adicionar coisas e dar manutenção nessa classe aqui. Muito bem tranquilo, porque ela está respeitando o conceito do S. Beleza, a gente tem mais classes aqui, vamos entender o que a classe está fazendo. Eu tenho também um dicionário de palavras. Lembra que as palavras ficaram jogadas na mesma classe, naquela God Class? Não, agora tem um lugarzinho justamente para fazer o handle das palavras. O que ela está fazendo aqui? Ela está fazendo aqui. Eu adiciono aqui, putz, André, o jogo aqui tá muito chato, ele tem só as mesmas palavras, eu preciso que adicione umas palavras novas. Eu venho nessa classe e adiciono aqui mais coisas. Então, tipo, com o Solid, olha como é que ficou fácil a manutenção. Ela aqui faz o controle de gerar palavra randômica. Por que ela faz a geração de palavra randômica? Justamente porque ela tem a visualização dessa lista aqui, então fica mais fácil de fazer o controle. E depois eu posso validar se a palavra, o length dessa palavra, quantas letras, assim, por exemplo, o trigo tem 5, então ele tem 5 aqui. Eu valido se o que a pessoa mandou de fora tem 5, então 5 é igual a 5 e tal, bonitinho aqui. 5 é igual a 5, verdade, true. Então ele retorna true aqui bonitinho. Então perceba como é que facilitou bastante a manutenção. Tudo que tiver tangendo a comparação ou qual tipo de palavra vai ter adicionado, eu vou estar aqui. Então respeitei o Solid novamente. Vamos pegar mais uma letrinha aqui. Eu quero printar as informações na tela. Essa classe aqui vai ser grande, mas a gente poderia quebrar ela aí. Que eu vou propor de exercício aí pra você. Tá quebrando ela, hein? Como que você faria? Só uma dica. Como que eu quebraria? Então, pausa esse vídeo, tenta fazer e depois despausa agora. Então, 1, 2, 3, pausa. Despausou? Beleza. Como que eu faria aqui? Como que eu faria pra quebrar e respeitar o S? Eu poderia estar quebrando aqui por prints diferentes. Então, todas que mostram pontuação, eu quebraria para uma pontuação de print de pontuação. Todas que são para mudar a rodada, eu colocaria em uma outra classe. E todas que é para mostrar se perdeu ou ganhou, colocaria em outro. Então, estaria respeitando 100% do Solid. Mas só de eu ter uma classe que respeita pelo menos aqui. Qual que é o princípio do Solid maior para essa aqui? Ela printa informações, então ela está respeitando a priori, mas eu posso respeitar ainda mais e criar algo muito mais modular, mostrando, por exemplo, qual que é para falar inicie e perder. Eu quebro isso aqui e quebro também, olha, de finalizar e junto as duas numa classe chamada print início e fim. Aí eu crio uma classe só para as duas. Pô, melhor ainda, né? Porque para dar manutenção eu vou saber onde que tá o início e fim. Mas aqui, a priori, não. Como o projeto é pequenininho, eu posso estar criando aqui. Então, basicamente, tudo que tem print eu vou colocar aqui. Então, tipo, cara, depois que termina a partida, eu quero colocar o endereço de quem criou o aplicativo. Só um exemplo hipotético. Por estar respeitando o Solid, eu vou saber aqui. Então, eu vou vir aqui e provavelmente vai ter
um método que eu suponho, chamando finaliza a partida. Não é que tem? Então eu vou vir aqui, dar o console e vou colocar tipo esse aplicativo foi criado por DevsArt, tipo uma empresa aleatória. Putz, olha como é que ficou fácil a manutenção. Porque, por exemplo, lá no aplicativo que eu mostrei, que tem a God Class, se eu tivesse que trabalhar e fazer essa manutenção, falar, putz, acabou a partida, tem como se dar manutenção e falar que qual que é a empresa que criou esse aplicativo? Claro, mas perceba aqui, por favor, que na God Class, olha como é que é mais chato de achar, eu tenho que ler aqui um monte de coisa que não tem nada a ver. Aí eu venho aqui, eu mostro a pontuação final, tal, será que essa aqui é a classe? Não é. Aí eu tenho que vir aqui, encerro o game. Aí, putz, será que é aqui mesmo? Porque ele tá fazendo várias coisas, se eu mudar o encerro o game, será que onde que ele vai afetar? Então não fica legal a leitura. Já aqui no projeto que tá respeitando o Solid, quando eu venho na classe aqui de printa informações da tela, eu já suponho que ela vai printar encerra o game. E eu realmente encerro o game. E aqui eu posso ver as referências aqui bonitinho. E posso ver onde que ele está sendo chamado. Ele está sendo chamado só na controladora. Então, se ela está sendo chamada para a controladora e fazer a alteração aqui, colocar a empresa que fez o aplicativo, eu sei que ela não vai respingar tanta coisa errada, não vai gerar uns colaterais indesejados. Então, é basicamente isso. Espero que todo mundo que vê o vídeo aqui, pelo menos ache esclarecedor aqui do S, do Solid, né? Então, ele é para organizar as classes, métodos, aplicativos em si. Ou seja, cada classe vai ter um motivo, cada método também vai ter um tipo. A propriedade também vai fazer uma coisa. Então, tenta entender que cada coisinha, cada pedacinho, ela tem uma função própria. Então, se eu tiver delegando para ela fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, eu já errei no Solid. E vai ficar difícil para dar manutenção e vai ficar difícil para eu adicionar funcionalidades novas. Então sempre tenta entender o S como uma coisa só para tudo. Estou fazendo mais de uma coisa? Quebra e melhora para eu ficar fácil de entendimento, para outro deve bater o olho e entender e falar, putz, isso aqui eu tô isso aqui é outra coisa e tá fazendo só uma coisa. Não vai se sentir pedido, não vou ter informações ambíguas aí. Beleza? E basicamente é isso. Eu vou fazer do O, do L, do I e do D também, mas eu quero fazer exemplos bem complexos, mais completinhos, que vocês possam clonar, fazer alguns exercícios, justamente para vocês entenderem na prática o que acontece na vida real se você não respeitar o Solid e quais são os benefícios se você estiver respeitando aí o Solid, beleza? Então, obrigadão quem assistiu aí, se sigam no LinkedIn, no GitHub aí e preparem para mais vídeo aí. Obrigadão aí e falou!